Começa agora o Conexão Ciência e Cultura. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O programa de hoje apresenta a palestra de César Camacho, que é presidente do Conselho Científico do Instituto de Matemática e Ciências Afins e membro titular da Academia Brasileira de Ciência. O estudioso traz dados sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e um vídeo ilustrativo para discutir a matemática e a relevância no desenvolvimento do país. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui em PUC Minas. Primeira vez que visito esta universidade. E realmente me sinto muito honrado em estar com vocês. Agradeço ao professor Bonifácio, em nome dele, a todos os professores da PUC Minas. Eu vim aqui, estamos para debater e para falar sobre a relevância da matemática no desenvolvimento do país. Na realidade, esse é um tema muito vasto. Eu gostaria, então, de concentrar a minha fala num exemplo de como a matemática pode ser relevante para o desenvolvimento do país. Esse exemplo é uma atividade que dirijo desde o Instituto que represento aqui, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, e que está dedicado a estimular a matemática nas escolas públicas. Mas gostaria de observar de que o Instituto que eu dirijo, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é uma das joias da ciência brasileira, é uma instituição de elite, de grande renome internacional, formado por 52 matemáticos, todos doutores, doutorados em excelentes universidades, e uma boa parte deles autoridades científicas nas áreas que praticam. É uma instituição de pesquisa em matemática, e, ao mesmo tempo, é um instituto de pós-graduação em matemática. Ele tem um programa de mestrado e um programa de doutorado no INPA. A evolução da história do INPA o transformou num instituto de grande respeitabilidade, o que permitiu a essa instituição de ter uma capacidade de convocação extraordinária no meio matemático nacional. Isso deu cabida a programas que podem ser, embora sejam coordenados desde o INPA, eles na realidade são um produto da comunidade matemática nacional. O mais importante deles é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, uma atividade que foi criada em 2005, é uma atividade anual, acontece todos os anos, e que já alcançou, na prática, 20 milhões de participantes por ano. Então, isso deixou de ser um programa piloto. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, também chamada de OBMEP, ela transformou-se num projeto educacional de grande repercussão, de muita importância, a qual vai trazer consequências de enorme relevância para o desenvolvimento do país. E o que trago para vocês agora é precisamente isso, é mostrar para vocês um exemplo do que pode ser feito com matemática em nível nacional, de maneira a afetar as vidas das pessoas em lugares longínquos
com uma disciplina que é considerada tão árida como a matemática, ao ponto de mudar os seus destinos, né, na descoberta que o programa faz de talentos em todo o país. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas consiste de duas provas, inicialmente. Uma primeira prova é múltipla escolha, tem 20 questões e é colocada as mesas de trabalho dos estudantes em mais de 50.000 escolas em todo o país, atingindo mais de 99% dos municípios brasileiros e, como eu falei, quase 20 milhões de estudantes. Essa prova é corrigida pelos professores das escolas, que contribuem e colaboram com o projeto em base a um gabarito que é enviado previamente para eles. Os professores em cada escola selecionam os 5% melhores estudantes, os estudantes com melhor desempenho, os 5% em cada escola. Isso equivale a aproximadamente 1 milhão de estudantes. Esse milhão de estudantes vai para uma segunda prova, chamada segunda fase, a qual desta vez consiste de 6 questões matemáticas, 6 problemas, os quais são colocados aos estudantes em centros, já não nas escolas, mas em centros predeterminados em todo o país. E a correção dessas provas é feita por pessoal indicado pela organização central da Olimpíada. A Olimpíada alcança os alunos desde o sexto ano até o ensino médio em 3 níveis. O sexto e o sétimo ano é o nível 1, para eles é um tipo de prova. Oitavo e nono ano é o nível 2, uma prova diferente, e o ensino médio é uma terceira prova. Então, dessa segunda fase, são selecionados apenas 6.000 estudantes, que são os que são premiados com medalhas de ouro, prata ou bronze. O número de medalhas de ouro é muito reduzido, são apenas 500 medalhas de ouro para serem distribuídas entre os 3 níveis. Então, um medalhista de ouro nessa prova, nessa seleção, realmente é um estudante muito especial. A Olimpíada é restrita às escolas públicas do país. E então, ele tem um efeito extraordinário que vocês vão poder apreciar em um filme curto que vamos mostrar para vocês antes de começar os debates sobre esta atividade. Eu gostaria apenas de dizer de que as provas que são colocadas diante dos estudantes não pretendem medir conhecimento. Eles pretendem medir, sim, a capacidade de raciocínio de um estudante diante de um problema que ele pode encontrar na vida cotidiana. São problemas muito bem feitos, a cargo de um comitê formado por professores universitários com vasta experiência nesse tipo de questões, ao ponto que, durante esses 10 anos de existência desta atividade, esse comitê deve ter elaborado mais de 1.000 questões e nenhuma dessas questões teve qualquer erro. Então, é o contato de uma instituição extremamente sofisticada como o INPA, dedicada à pós-graduação, com a escola pública, né, mediante o apoio dos professores universitários de matemática de todo o país. Então, eu gostaria de solicitar que coloquem esse filme para depois podermos conversar sobre isso.
ele sempre quis fazer tudo perfeito demais. Teve uma época que logo quando eu comecei a estudar, a professora pegou, chamou a minha esposa, que eu não fui na reunião, minha esposa foi, falou que a gente tinha que conversar com ele. Que ele ficava assim, desorientado quando ele não conseguia fazer o perfeito. Para ele era assim, era não, aí eu acredito que ainda é. É o 100%. Um dia desse eu briguei com ele aqui, que ele saí de lá, vim aqui, estava deitado aqui com o caderno e o livro. Dormi, o caderno e o livro assim, em cima. Eu fui só tirar, ele acordou e tomou na minha mão, eu estou estudando. Seu pai te ajuda? Meu pai? Escolar, assim? Não, Mas geralmente não precisa de muita ajuda, assim, não, mas... Exibido. Não, não é exibido, não, é porque ele aprendeu muito além do que eu aprendi. Então ele está muito mais avançado e ele tem que me ensinar. Ele sempre tirou 1 hora, assim, ele mesmo tirava 1 hora para estudar matemática. Aí o despertador dele, do celular dele, despertava. Aí eu falava, o que é isso, Érica? Ele falava assim, porque eu tenho que estudar. Érica, tá pronto o almoço, vamos almoçar. Porque eu mesmo só fui até a 8ª série. Eu falei com a minha esposa, vamos ajudar, vamos correr atrás, vamos fazer o possível para desenvolver o melhor possível para que o futuro dele seja diferente do nosso. É assim, um orgulho, porque na minha família mesmo todo mundo parou, ninguém tem estudo, né? Eu sempre disse para ele, às vezes a minha pequena fala assim, que ela queria ter um quarto. Aí eu sempre falei para ela assim, minha filha, você sabe por que você não tem um quarto? Porque seu pai e sua mãe não estudou. E aí... Eles estudando, eu sei que eles não vão ter que passar por isso. Eu cheguei um dia na sala, tipo, um dia de aula normal, né? Aí eu cheguei e entregaram a prova. Aí falaram, tá aí, hoje tem Olimpíada de Matemática, vocês vão fazer a prova. Aí no começo eu fiquei meio assustado, porque a prova era meio fora do comum, né? Aí eu vi a prova, achei difícil, né? Mas mesmo assim eu não desisti. Aí depois eu fiquei bem feliz porque me falaram que eu tinha passado na primeira fase. Me avisaram que tinha a segunda fase, que a prova era aberta. Aí eu fiquei meio assustado, né? Porque a primeira já foi difícil, imagina a segunda fase. Quando eu recebi a notícia que eu ganhei a medalha de bronze, foi legal, porque eu vi que eu tinha feito alguma coisa de bom na prova. O Conexão Ciência e Cultura vai para um rápido intervalo. Voltamos já!